gente começar esse vídeo, eu estarei na Comic Con Experience em todos os dias, mas no sábado eu vou estar no stand da Warner às 4 horas da tarde para falar de Riverdale por lá. Então, se você vai estar lá no sábado, vai lá, passa no stand para ver a gente, para participar, conversar um pouco com a gente ao vivo, pra gente criar nossas teorias. Então, sábado, dia 8 de dezembro, 4 da tarde, no stand da Warner, na CCXP Comic Con Experience. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui na tela pra vocês também, e eu espero vocês lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio da 3ª temporada de Riverdale, que é o nosso penúltimo episódio desse ano e foi um episódio cheio de revelações. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha aqui no vídeo e vamos falar deste episódio. Não se esqueçam de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil, as redes sociais deles estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Eles têm Instagram, Twitter, Facebook, canal no YouTube, eles contam todas as notícias de Riverdale, compartilham sempre todas as novidades, então vale muito a pena seguir eles. E claro, toda quarta-feira eu estou na Warner, no YouTube da Warner, fazendo live de Riverdale. Semana que vem, no dia 12 de dezembro, vai ser a última live do ano, porque vai ser o último episódio do ano, né? E a gente vai entrar ao vivo lá pelas 10h40, 10h50, assim que acabar o episódio. Eu e a Valentina estaremos ao vivo para comentar sobre esse último episódio, fazer teorias e tudo mais. Então eu espero vocês lá nos comentários, compartilhando as teorias de vocês, tá bom? O 7º episódio foi o penúltimo episódio desse ano, a gente vai entrar em um hiatus, porque é final de ano, Natal, Ano Novo, essas coisas. E aí, em janeiro, Riverdale volta com a sua 3ª temporada e com o 9º episódio. Como qualquer final de temporada, entre aspas, barra esse hiatus aí, né, esse mid-season, a gente sempre tem coisas muito importantes que vão acontecendo, né, vai meio que culminando pra um final bastante épico. E esse episódio dessa semana foi exatamente isso. Então, o episódio foi dividido em 3 histórias, né, igual a gente teve um episódio na 2ª temporada. Uma delas era do Jug e do Art, a outra era da Verônica e a outra era da Betty. Então a gente teve essas 3 histórias diferentes sendo contadas no episódio e todas elas estavam conectadas por um elemento em comum, que era ninguém menos do que Hiram Lodge. Então se a gente achava que o Hiram, ele tinha alguma coisa a ver com tudo que acontecia de estranho em Riverdale, agora a gente tem certeza, porque nesse episódio foi revelado que o Hiram é realmente o Homem de Preto. Muitas coisas aconteceram, né, pra gente saber disso exatamente, e a primeira delas foi no arco do Jug e do Art, que a gente descobre que a cidade onde eles vão parar, né, que eles acabam pedindo abrigo ali numa fazenda, que não é a fazenda, e sim simplesmente uma fazenda qualquer. Então o Jug, ele vai visitar a cidade ali próxima da fazenda e ele descobre que essa cidade tá meio fantasma e as únicas pessoas que ainda estão na cidade, elas estão jogando G e G. Além disso, ele vê vários dos símbolos do Rei Gárgula espalhados pela cidade e um próprio desenho do Rei Gárgula ali, né, que ele até tira a foto. E quando ele conversa com algumas das meninas que estão lá, ele descobre que todos os homens da cidade, né, pais e irmãos, foram trabalhar na tal da prisão que o Homem de Preto estava construindo e que essa prisão não é somente para manter os presos, mas sim uma fachada para a produção de drogas, né? E a droga, nesse momento, é o doce. E aí, esse doce, né, ele é tipo um pozinho, ele parece aqueles pozinhos de pirulito que você põe na boca e estoura, né? Fica meio azedinho. E esse pó aí, ele tá se tornando agora a droga mais famosa no lugar do Jingle Jangle, né? Provavelmente o Hiram tá investindo aí nessa produção. E aí, claro, elas comentam que o Homem de Preto é um homem que tá sempre de terno preto, sempre num carro preto e tal, e a gente já sabe que essa pessoa é o Hiram. O Jug confrontou ele no outro episódio e ele desconversou que era ele, né? Mas quando a gente volta pra fazenda, a Lori Lake, que é a menina que acolheu o Jug e o Art, ela na verdade estava atraindo eles pra ela poder entregar o Art para o Homem de Preto, que é ninguém menos do que Hiram, né? A gente vê ele saindo do carro ali. O Art consegue escapar com a ajuda do Jug, né? Mas a gente descobre que a Lori fez um acordo com ele pra tentar salvar o irmão e o pai dela, que estão meio que presos num acordo com o Hiram e não conseguem se libertar, né? Então, o Hiram fica bem frustrado, mas a gente percebe que ele realmente está perseguindo o Art a todo custo. E aí, depois disso, os dois decidem finalmente ir para a cidade, né, da mãe do Jug, onde eles vão buscar abrigo com ela e com a Jelly Bean. E aí a gente já sabe que no próximo episódio a gente vai ver elas, né, inclusive na promo do episódio a gente já viu que as duas aparecem, elas estão lá, ficam meio surpresas de ver o Jug e tal, e acho que não vai ser, né, esse calor maternal aí que a gente vai ver tanto assim. Passando
pra nossa segunda história da noite, a gente tem a Verônica, né? A Verônica tá tentando lidar com os problemas do bar dela, junto com o Red, e ao mesmo tempo ela decide sair de casa porque ela não aguenta mais o Hiram, né? Ninguém aguenta mais o Hiram. Então ela sai de casa, vai morar lá no barzinho dela, e aí ela decide fazer uma noite de pôquer. Ela chama o Hélio, que é aquele garoto que levou ela na prisão, uns episódios atrás, pra ajudar ela a fazer esse negócio do pôquer e tal. E aí ele meio que tenta passar a perna nela, ela consegue dar a volta por cima. Com a ajuda do Hiram, foi atrás dela pra falar, olha, então, esse cara, ele não tá com boas intenções, ele tá tentando passar a perna em você. Ela ficou meio em dúvida, mas ela se preparou para o pior e ela estava certa, o cara tentou passar a perna nela e ela conseguiu sair por cima e tirou bastante dinheiro ainda de tudo isso. Além disso, nesse momento, a gente vê mais uma vez várias pessoas jogando GG, né? Então, a cada episódio que passa, a gente vê que o jogo está se espalhando muito além de Riverdale, como a gente descobriu. E essas cidades que a gente vê que são cidades meio fantasmas, né? É uma coisa que o Hiram está fazendo com as cidades para poder financiar essa produção de drogas dele. Além disso, nesse arco da Verônica, a gente sentiu ali um climinha entre Verônica e Red, né? O nosso Ved talvez pode ser real num futuro muito próximo. E claro, o Art beijou a Lori Lake, né? Eles deram um beijinho ali e tal, a menina seduziu ele e aí no final ela acabou entregando ele. Então acho que esse romance aí não irá pra frente, mas Ved, né? A gente sabe que tem bastante possibilidade. Mas o Art, claro, ele fala que ele ainda ama a Verônica, tal, toda aquela história e aí, enfim, vida que segue. Bom, agora vamos falar do último arco desse episódio, que provavelmente foi o arco mais importante, foi o arco que mais teve revelações, que é o arco da Betty nas Irmãs da Misericórdia, né, The Sisters of Quiet Mercy. Ela tá lá, ela foi mandada pra lá pela mãe dela, e aí ela viu lá o Rei Gárgula e ela começou a sentir que tinha alguma coisa errada por ali. E aí, claro, ela decide investigar. Então ela começa a tentar procurar evidências e tal. A gente vê um momento que a Ethel aparece e confronta ela, falando que ela queria muito ser amiga da Betty, mas a Betty era muito nojenta e não sei das quantas. E aí fica um climão e tal. E a Betty, a gente descobre que ela tem que tomar o doce, né? Que todas as pacientes ganham o doce meio que como uma recompensa pelo bom comportamento, mas é claro que a gente sabe que não é exatamente isso. A Betty se recusa a tomar esse doce e aí, claro, a Ethel descobre e aí ela meio que fala assim, Ethel, por favor, não conte e tal, não sei o quê. Aí ela decide fingir um desmaio, né? Fingir uma convulsão ali pra poder ser levada pra enfermaria para conseguir as fichas médicas para ela entender o que tá acontecendo. E aí ela confronta a Ethel sobre ela ter beijado o Jug, as duas discutem, a Betty tem uma convulsão, vai pra enfermaria, ela encontra ali as provas de que o Hiram Lodge, ou a Hermione Lodge, né, HL no caso, está mandando diretamente aumentarem as doses de doce para a Betty Cooper especificamente, né, a gente não sabe qual que é a dosagem para as outras pessoas, mas a gente sabe que eles estão tentando sim neutralizar a ameaça dela, né? Bom, aí no final a gente tem uma revelação muito grande, né? A Betty, ela tenta escapar, a gente descobre que aquela saída que elas usaram pra resgatar a Cheryl na segunda temporada está emparedada, então não vai ter como escapar por ali. E aí elas resolvem prender a Betty, forçam ela a tomar o doce, e aí a Betty, ela vai ser levada pra essa sala onde está o Rei Gárgula, né? A gente descobre que o Rei Gárgula, ele fica ali numa sala, que ele é meio que o líder, ele é o rei, todo mundo idolatra ele por ali, e aí as meninas são levadas pra conhecer ele quando elas se tornam dignas o suficiente. Mas a Betty é meio que forçada a ir lá, e aí ela fica meio doidona depois, né? Inclusive a gente tem uma cena dela vendo novamente as manchas, né? Que antes ela tava fingindo que ela não tava vendo o que ela tava vendo, e aí agora ela tá meio zumbi assim, então ela assume que ela viu um cadáver, o Gorro Negro e, claro, o Rei Gárgula, né? E parece que esse era o resultado que as irmãs estavam esperando que ela tivesse mesmo. E aí agora a gente não sabe como que a Betty vai escapar de lá. E aí tem um momento também, antes de tudo isso acontecer, que ela vê o Hiram Lodge saindo do carro, né? E uma das meninas fala que ele é o Homem de Preto e ele entrega um envelope que contém possivelmente dinheiro, né? Ali para as irmãs, porque a Betty descobre que esse doce, né? E que o convento ali das irmãs está sendo usado como um lugar para fazerem testes, né? Para usarem as meninas que estão ali de cobaia para essa droga que tá sendo desenvolvida, né? Então, a gente sabe que o Hiram, ele tá molhando a mão de alguém ali, né? Ele tá passando um dinheiro ali para fazer esse teste acontecer. E também a gente vê o nosso desaparecidíssimo Claudius Blossom, né? Que eu ainda acho que é o Clifford. Ele chega lá para entregar o xarope dele, né? A cauda lá dele que eles produzem. E a gente acha que ele deve estar entregando o doce, né, usando essa cauda, porque na primeira temporada a gente sabe que o Clifford e o Hiram estavam em negócios juntos, usando
a cauda como uma cobertura para vender as drogas, né, para fazer a transferência das drogas. Então provavelmente isso ainda tá acontecendo. Então provavelmente essas duas famílias estão diretamente ligadas. Eu acho cada vez mais que a Hermione é a verdadeira mente maligna por trás de tudo, né? A gente até discutiu um pouco na live de ontem, eu e a Valentina, sobre o fato de que tem muitas dicas que apontam pra Hermione ter sido a pessoa que divulgou o GG tanto na época do Clube da Meia-Noite, quanto atualmente sendo a prefeita e proibindo o jogo. Isso fez com que o jogo se espalhasse mais. Ela foi a pessoa que abriu ali a mesa do professor e achou o jogo, né, bem coincidentemente, e aí todo mundo começou a jogar a partir disso. E claro, né, a gente sabe que ela é uma mente maligna ali. A gente viu que na segunda temporada o Art encontra com ela em determinado momento, depois que ela manda um cara fingir ser do FBI pra investigar ele, né, e aí ela fala, é pra você ver quem é que realmente manda, né? E claro, né, uma coisa que é muito estranha é que o Hiram, sendo o chefe de tudo, por que ele faz as entregas pessoalmente, né? Por que ele não tem um capanga pra fazer essas entregas pra ele? Então, eu acho que tem várias coisas que apontam pra Hermione, mas eu acho que essas coisas elas não são tão óbvias, né? Tipo assim, tá muito óbvio que o Hiram é o chefe. Então, estando muito óbvio, eu acho que a gente tem que descartar ele. Eu acho que a gente tá mais pro lado da Hermione mesmo, e esse HL serviu também pra justificar, né, pra mostrar pra gente que pode ser qualquer um dos dois, mas eu tenho quase certeza que um deles dois está sim diretamente ligado com esse Rei Gárgula e com essa situação. O Rei Gárgula e o GG podem sim ser uma forma de distração. Eu acho que a Betty, loucona do doce, ela não viu o Rei Gárgula de verdade como das outras vezes, mas sim, viu uma sala vazia e imaginou que tinha visto ele, né? A gente também especulou um pouco sobre esse doce, sobre essa droga que parece ser bastante alucinógena e que inclusive é a mesma droga que o jovem Hiram levou no Clube da Meia-Noite quando a Alice viu o Rei Gárgula, que essa droga possa estar sendo transmitida através de alguma outra coisa, né? Através da água, por exemplo. Que inclusive a gente tem o lago, que tem aquela placa de não nadar, e aí, claro, isso faria parte desse negócio deles estarem distribuindo essa alucinação para as pessoas, para elas jogarem e se sentirem cada vez mais viciadas no jogo e verem o Rei Gárgula e tal, e ter essa relação e meio que fecharem os olhos para todo o resto das coisas que tá acontecendo. Cada episódio agora parece que a gente tá tendo um corpo novo, então nesse episódio fica bem de passagem, mas parece que o corpo do xerife Mineta foi encontrado, decapitado e sem as mãos, então isso significa que ele foi tirado do jogo por algum motivo, né? Ele não estava mais sendo útil, e a última vez que a gente viu ele foi no outro episódio, quando, em teoria, ele matou aqueles meninos que estavam na mina, né? Que tinham testemunhado contra o Art, mas a gente também não viu ele matando, então pode ser que ele tenha morrido bem antes disso, e pode ser que ele tenha morrido por algum outro motivo, né? Ele pode ter morrido junto com o Joaquim, por exemplo. Então eu acho que a gente ainda vai descobrir quem é que tá matando essas pessoas e por quê, né? Amando de quem, né? E provavelmente amando da Hermione, né? Até porque o chefe, o diretor da prisão, se matou quando ela estava chegando para ver ele. Ele estava claramente com medo dela. Então eu acho que a Hermione, ela impõe muito mais do que ela parece impor. E ela tem um ótimo álibi, ela tem uma ótima forma de fazer as coisas, que é sendo prefeita e tendo toda essa influência ali nas pessoas de Riverdale, né? Então eu acho que a gente tem aí uma história meio que se construindo, né? E provavelmente muita coisa vai ser revelada ali no último episódio desse ano, né? No teaser a gente já viu que todo mundo começa a ter convulsões na escola, vai meio que virar uma epidemia de convulsões, e isso pode ainda corroborar mais com essa teoria de que a droga, ela tá sendo enviada para as pessoas em uma outra forma, né? Tipo, através da água ou qualquer coisa desse tipo. E aí, por isso, as pessoas estão tendo as convulsões, mas ainda não dá pra gente saber. Mas eu tô aqui já construindo aqui as minhas teorias de que Hermione pode ser a cabeça aí nesse esquema de corrupção inteiro. O Hiram é só um peão do jogo, apesar dele ser um peão bem mais alto, né? Até comentaram no meu Instagram que num jogo de xadrez, o rei, ele é importante, mas a personagem mais forte do jogo é a rainha. Então, no caso, a gente pode imaginar que uma mulher seja a que está no comando, e com certeza Penélope e Hermione devem ter alguma coisa a ver. Eu já tinha falado no vídeo anterior sobre elas estarem meio que juntas nesse esquema, né? Principalmente depois da morte do Daryl Doyle,
que aconteceu, que a gente descobriu que ele foi morto, né, e que ele foi assassinado e não cometeu suicídio. Tem muita coisa, mas cada vez mais eu acho que é a Hermione, mas eu acho que isso não tá muito na cara, então pode ser que seja ela mesmo. Então comentem aqui embaixo quais são as teorias de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês esperam pra esse último episódio, e a gente se vê na semana que vem para falar do último episódio deste ano de Riverdale. E é isso aí, um beijo!